Fala turma, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo a mais uma aula de física. Esse slide aqui, essa transformação foi o último slide que eu mostrei para vocês na aula anterior. Então a gente vai continuar falando sobre física, vamos lembrar lá algumas coisas, tá? Se você não assistiu a aula anterior, assiste a aula lá, mais uma breve revisão do que aconteceu. A gente conversou sobre o que é física, física é a ciência que estuda a natureza. A física, nesse meu curso, vai ser dividida em 4 módulos aqui, tá? Primeiro a gente vai estudar um pouquinho de mecânica, alguns conceitos de termo, eletricidade e matemática, tá? E aí, a gente começou a conversar sobre o conceito de transformações de unidades, tá? Conceito de comprimento e metro. E aí, a gente finalizou algumas transformações aqui matemáticas, beleza? Então, na aula de hoje, a gente vai começar a conversar sobre os conceitos chamados grandezas físicas, beleza? Então, larga o que você está fazendo, arruma essa coluna, ajeita essa postura e vamos para o que interessa. Tudo bem? Então, olha só, vamos lá começar a conversar aqui sobre os conceitos de grandezas físicas. Tudo bem? Olha só, turma, quando a gente está falando sobre os conceitos de grandezas físicas, a gente vai lembrar o seguinte: o que são grandezas físicas? Grandezas, via de regra, são comparações. Pensa comigo aqui. Na Europa, por volta do século XII, até antes disso, a Europa vivia um período de Idade Média e tal. E aí, cada feudo, sistema feudal, cada feudo tinha sua própria medida, e isso era complicado para fazer intercâmbio cultural, para fazer trocas, que era o sistema de trocas, né? O sistema de escambo e tal e tudo mais. Só que surge a necessidade de melhorar isso, de padronizar as coisas, beleza? Então a gente tem uma revolução na França, em 1789, chamada Revolução Francesa, e essa revolução ela serve para dividir ali, acabar um período, começar outro, não necessariamente assim, tá? E aí, depois disso, surgem muitas outras coisas e tal, tá? Eu não vou entrar nesse mérito, até porque eu não tenho bagagem suficiente para falar sobre isso. Mas vamos conversar o seguinte: o que seria esse conceito de grandezas físicas, jovens? Vem comigo. Quando a gente fala sobre grandeza, a gente está comparando, mas o nosso intuito, o nosso estilo, o nosso estudo da grandeza começa efetivamente essa padronização. Ela começa a ter um valor um pouco mais significativo a partir de 1956, quando teve uma conferência chamada Conferência Geral de Pesos e Medidas, a CGPM, e aqui surge então um sistema que a gente já conhece na física, que é o nosso SI, que é o tal do Sistema Internacional de Unidades. O Sistema Internacional de Unidades ele serve para padronizar as medidas e fazer com que essas medidas fossem utilizadas em qualquer lugar do mundo. Que eu possa fazer um experimento aqui no Brasil, que outra pessoa possa fazer o mesmo experimento lá nos Estados Unidos, na Europa, na África, na Ásia, em qualquer lugar do universo e possam ter as mesmas medidas, beleza? E isso facilitou muito o desenvolvimento científico e tecnológico. Vamos lá comigo então. Em 1956 a gente é um período pós-guerra ali, né? É um período de Guerra Fria. Na Guerra Fria a gente teve a corrida espacial, beleza? E teve muitas outras coisas, muitos avanços científicos e tecnológicos ali no século XX. Tudo bem? Mas vamos para o que interessa. Quando a gente fala sobre grandezas físicas, a gente vale lembrar o seguinte: existem dois tipos de grandezas que a gente estuda. São as tais grandezas fundamentais. Grandezas fundamentais. O que seriam fundamentais? O que seriam essas grandezas fundamentais? Grandezas fundamentais são todo tipo de grandeza que elas são independentes, beleza? Então elas são grandezas independentes. Como assim, professor? Grandezas independentes. Elas existem, elas estão ali e elas não precisam de outras. São 7 as grandezas fundamentais. Primeira delas, o tempo, beleza? E a gente utiliza o segundo, tudo bem? A gente utiliza o segundo como referência. A segunda grandeza é o comprimento. A gente utiliza o metro. Perceba que eu estou colocando apenas os prefixos, tá? Eu estou falando o que é cada uma delas, mas estou colocando só os prefixos. A simbologia, né? O Mzinho. Depois nós temos a massa. A unidade de massa no SI é o quilograma, beleza? Depois da massa nós temos mais uma,
a temperatura. Aqui a gente chama de temperatura termodinâmica, beleza? Que é o grau, ou melhor dizendo, é medida em Kelvin, né? A gente utiliza o K. Então já foram 4, faltam 3. Temos outra muito importante aqui, ó, que é a quantidade de matéria. Quantidade de matéria. A quantidade de matéria é o tal do mol. Isso aqui vocês utilizam muito na química, beleza? Tem mais 1, 2, 3, 4, 5, tem mais duas. Nós temos a unidade de corrente elétrica, né? A tal da corrente elétrica. Corrente elétrica. A corrente elétrica a gente mede com o ampere, beleza? Que é dado pela letra A. E tem a última, que essa aqui quase ninguém lembra, que é a intensidade luminosa. Intensidade luminosa. A intensidade luminosa, meus jovens, não é lumens, beleza? Igual a maioria acha que é. A intensidade luminosa, perceba, é a tal da candela e o seu símbolo é o CD. Beleza? Essas são as 7 grandezas fundamentais. Depois disso, nós temos as tais grandezas derivadas. Como assim, professor? O que seriam essas grandezas derivadas? As grandezas derivadas são as grandezas que elas dependem das grandezas fundamentais para existirem, tá? Então aqui nós vamos chamar elas de grandezas dependentes. Dependentes. Essas grandezas dependentes, elas, por exemplo, são todas as outras grandezas da física, não dá para colocar todas aqui porque tem muita grandeza. Mas vamos lá, por exemplo, vamos pegar uma aqui, ó, velocidade. A velocidade ela é nada mais nada menos do que o comprimento que ou a distância percorrida por um corpo em um determinado intervalo de tempo. No sistema internacional, é o metro por segundo. Nós temos outra, né, que é a força. A força é dada em Newton, mas o que seria o Newton? O Newton é o quilograma vezes metro por segundo ao quadrado. Tudo bem? Vamos mais uma só para facilitar esse negócio? Só mais uma aqui, ó. A gente também tem, além da velocidade, nós temos a aceleração, né? Aceleração. A aceleração já apareceu aqui, é o metro por segundo ao quadrado. Beleza? Então, são grandezas que dependem das grandezas fundamentais para existirem. Tudo bem? Tranquilo até o momento? Tá. Se estiver muito rápido, se estiver muito pesado, assiste numa velocidade menor. Ou melhor, pega essa aula, assiste novamente, assiste 2, 3 vezes, tá? Não tenha medo de ser feliz. Assista essas aulas, porque essas aulas são fundamentais para você ter uma base sólida na física. Tudo bem? Então, aqui nós temos as grandezas fundamentais e as grandezas derivadas. Continuando nisso aqui, nós temos também as tais grandezas que a gente denomina como grandeza escalar e grandeza vetorial, tá? Então já começou a aparecer alguns termos aqui que a gente vai utilizar. O primeiro deles é a tal da grandeza escalar. O que seria uma grandeza escalar? Uma grandeza escalar, turma, seria nada mais, nada menos do que uma grandeza que ela depende apenas de uma informação, tá? A gente só precisa saber a sua intensidade, tá? O seu módulo. Então, ela necessita de apenas uma informação, Como assim, professor? Ela necessita de apenas uma informação. Exemplo. Imagina que uma pessoa tem 12 anos. Tá? Uma criança tem 12 anos. 12 anos. Ou, por exemplo, uma pessoa tem 70 quilos. Tudo bem? Uma pessoa tem 70 quilos. Tranquilo? Isso são grandezas escalares. Como assim, professor, são grandezas escalares? Grandezas escalares, elas são as grandezas que necessitam de uma informação. Exemplo, essas duas aí. 12 anos, não importa. É 12 anos. Não está dizendo que é da direita para a esquerda, de cima para baixo. Eu não preciso saber se ela tem um sentido, tá? Ela tem 12 anos e pronto, acabou. Ou outra pessoa tem 70 quilos. São 70 quilos e pronto, acabou. Não é 70 quilos de baixo para cima, de cima para baixo, não importa. Ela tem 70 quilos, essa é a massa dessa pessoa.
Tranquilo? Isso são grandezas escalares, as grandezas ditas escalares. Nós temos também as grandezas vetoriais. Grandezas vetoriais. As grandezas vetoriais, elas necessitam de 3 informações, beleza? Vamos escrever aqui, ó. Necessitam, ou necessita, né? Dependendo se for uma ou duas, necessita de pelo menos 3 informações. Por exemplo, uma grandeza vetorial, a velocidade. A velocidade, ela é uma grandeza vetorial. Como assim, professor? Velocidade. Por exemplo, um carro está a 40 km por hora. Beleza? 40 km por hora. Perceba que quando você pega isso e fala 40 km por hora, você está observando na sua mente, tá? Você está conseguindo imaginar que um carro está se movimentando em alguma direção, em algum sentido. Você consegue perceber isso? Então, quando você fala isso, você consegue materializar, entre aspas, aí na sua mente. Materializar na sua mente é foda, né? Você consegue definir isso. Então, ela tem uma informação a mais. Então, essas informações, essas 3 informações que nós destacamos, é o tal do módulo, a direção e o sentido. Beleza? O módulo, a direção e o sentido. Então, olha só, grandezas vetoriais necessitam de 3 informações. Outro exemplo de grandeza vetorial, a força. Imagina que você está aplicando alguma força. Entendeu? Você está aplicando alguma força. Aonde você está aplicando essa força? Ó, para facilitar o esquema, ó, pega esse hack aqui, ó. Esse hackzinho para você decorar esse negócio. Vou escrever de verde aqui, ó. Toda vez que você vê uma grandeza, você faz essa pergunta. Para onde? Você pergunta para você mesmo. Por exemplo, a menina tem 12 anos, o menino tem 12 anos. Tá? 12 anos. Para onde? Não importa. 12 anos. Uma criança, um jovem, um adulto tem 70 quilos. Para onde? Não importa. 70 quilos. Passou 15 minutos. Para onde? Passou 15 minutos. Tá ligado? Se você fazer essa pergunta, se você fizer essa pergunta, para onde, você vai saber se é uma grandeza escalar ou vetorial. Olha só, eu estou aplicando uma força. Para onde? De cima para baixo. Opa, então já tem uma informação. De cima para baixo é a direção vertical, sentido de cima para baixo. Tá vendo? Então, é uma velocidade. Um carro está se movendo a 40 km por hora. Para onde? Na avenida daqui até a igreja. Opa, beleza. Então, eu preciso. Se você fizer essa pergunta para onde e tiver uma resposta, essa grandeza é uma grandeza vetorial. Beleza? Tranquilo até aí? Então, beleza, turma. Então, aqui, olha só. A aula de hoje a gente finalizou, a gente entendeu os conceitos de grandezas físicas, quando começa, no CGPM, beleza? Que é o Congresso Geral de Pesos e Medidas, 1956. O que são grandezas fundamentais, grandezas derivadas, grandezas escalares e grandezas vetoriais, beleza? Então, deixa o seu like, não esqueça disso, manda esse vídeo para todo mundo, comenta aqui que ajuda demais na divulgação do nosso canal e do nosso trabalho. Para ter um contato mais direto comigo, aqui embaixo, ó, @fiz_cadu em todas as redes sociais. Do mais é isso, muito obrigado por essas pessoas maravilhosas, nos vemos na próxima aula. Valeu, falou, é nóis e tchau!